Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13, a Bíblia conta que o apóstolo Paulo e Barnabé, eles foram enviados para missões. E eles chegam em Antioquia da Pisídia, e ali eles começam a trazer a revelação de Deus, a revelação de Cristo Jesus. E nessas palavras que eles estão trazendo, eles fazem menção desde o começo da história. Eles falam de Abraão, eles falam de Isaac, de Jacó. Eles trazem também um momento que Jacó deixou de ser chamado Jacó para tornar-se Israel. O Senhor o chamou de Israel dizendo que era o homem que luta com Deus, o homem que luta junto com Deus. E também ele fala de Moisés, ele fala da lei, eles falam acerca das vidas que eles viviam e a fé a qual eles também atribuíam à sua vida. E eu posso dizer para você que há muitas pessoas que elas querem crescer, elas querem se apresentar diante de Deus. Porém, existem algumas religiões, ou até mesmo o espírito de religiosidade, por esses dias eu tenho falado bastante sobre isso aqui no programa, na igreja, que acaba atrapalhando as pessoas. E aqui, examinando as Escrituras, nós vemos o apóstolo Paulo dando, posso dizer para você, uma aula. Até porque o apóstolo Paulo, antes da conversão ao cristianismo, antes da conversão a se tornar um servo, um apóstolo de Cristo, ele era um judeu, e era um judeu nato. Ele era aquele que até a perseguição que ele fazia ao povo de Deus era uma perseguição ferrenha. Ele matava pessoas, ele prendia pessoas. E hoje, sendo um servo de Cristo, ele teve o contato com o Senhor, ele agora tornou-se um pregador do Santo Evangelho. E pregando o Evangelho, ele, por onde ele passava, o Senhor operava milagres, maravilhas, extraordinárias. Porém, chegando aqui na Antioquia, ele está na sinagoga, ele está pregando a palavra, ali se juntaram vários judeus, muitos judeus se ajuntaram ali, e eles ouviam os ensinamentos que o apóstolo Paulo pregava. E nessa pregação a qual o apóstolo Paulo falava, ele disse acerca de Davi, ele falou acerca de Moisés, ele falou acerca dos filhos, da descendência de Davi, e ele fala desde toda a genealogia e chegando até mesmo em Cristo, chegando a Jesus, o Salvador, o Messias. E quando ele fala essas palavras, porque a revolta dos judeus, a revolta das pessoas religiosas, é que elas apegam-se à letra, elas se apegam a um entendimento que elas acham ser o certo, ou até mesmo uma doutrina, e acabam esquecendo da base, do princípio de tudo. Jesus, ele veio então, ele passou por essa vida terrena, ensinou, pregou, curou, libertou, e o marco de 33 anos de idade, mas 3 anos e meio de ministério terreno, porque ele passou após o batismo nas águas, que João Batista o batizou, ele passou durante 3 anos e meio pregando, levando a palavra, e quantas maravilhas aconteceram através de Jesus. E agora o apóstolo Paulo levando esse ensinamento, porque Jesus ensinou acerca da salvação, acerca do reino de Deus. E a pregação do apóstolo Paulo era contrária à pregação do povo judeu, dos fariseus, dos saduceus. Eles não criam na pregação de Paulo, porque a pregação de Paulo dizia que aquele que cresce em Cristo e fosse batizado, arrependendo-se dos seus pecados, ele seria salvo, ele teria direito à salvação, ele teria direito a perdão dos seus pecados. Quem não quer ser perdoado dos pecados? Quem não quer ter uma vida nova, como se pudesse pegar aquela vida passada, jogar fora e começar uma vida nova? Quem não queria viver isso? E Jesus veio trazer isso para a gente, nos tirar do pecado, nos dar uma nova vida. E essa pregação, essa ministração do Evangelho, esse ensinamento do Evangelho, estava mexendo com estes judeus. Estava fazendo com que eles ficassem furiosos, porque a pregação de Moisés não fazia com que eles tivessem perdão dos pecados. Muito pelo contrário, eles tinham que pagar pelos pecados deles. Eles não tinham uma base como Jesus que pagou o meu pecado. Quando eu creio em Jesus e me arrependo dos meus pecados, desço as águas, sou batizado, eu recebo o direito então do perdão dos meus pecados e o direito da salvação.
Mas muitos não criam nisso. Até porque eles tinham como qualidade de salvo somente quem tinha nacionalidade de israelita judeu. Quem era judeu, só os judeus tinham direito. Já, por exemplo, em muitos momentos na Bíblia você vai encontrar escrito gentios. O Senhor veio também para salvar os gentios. Quem são os gentios? Somos nós. Os gentios, aqueles que não eram judeus, que estavam à mercê do mundo, mas que Jesus veio para dar a salvação para todos, todo o que quisesse, tanto para o branco, quanto para o negro, para o baixinho, quanto para o alto, tanto para a pessoa que é oriental, para o asiático, seja quem for, todos têm direito à salvação. E Jesus ele veio quebrando esse paradigma que era para eles, era uma honra ser só eles os salvos, só eles mediante a lei receberem a graça de Deus. Porém, Jesus Cristo veio e quebrou esse paradigma, veio trazendo a fé da salvação, que a salvação vem por meio da fé, e eles só criam somente em Moisés. E aí o apóstolo Paulo faz um discurso. Eu vou começar a partir do versículo 29, eu aqui falei um pouco acerca, se você pegar o capítulo 13 todo aqui de Atos, você vai entender aproximadamente essas palavras que eu disse para você agora. Mas para a gente poder pegar aqui a base, vamos iniciar do versículo 29. Atos 13, 29 diz assim: E havendo eles cumprido todas as coisas que dele estava escrito, tirando-o do madeiro, o puseram na sepultura. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, e ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são as suas testemunhas para com o povo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. E o que ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Pelo que também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, dormiu, morreu e foi posto junto de seus pais e viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, varões e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro, olha gente, fique claro para vocês que a pregação que fazemos, os ensinamentos que entregamos, é sobre a ressurreição, é sobre a salvação dada por Cristo. Vocês creem em Moisés, vocês veem quantos profetas usadíssimos por Deus passaram, mas todos viram a corrupção. Mas este Filho de Deus não. Este chamado Jesus Cristo de Nazaré, esse a qual vocês desprezam, a qual vocês não creem, por ele hoje nós ensinamos as pessoas o dom da salvação, a receber a salvação por meio do arrependimento e colocando Jesus como Senhor de suas vidas. E então veja que ele fala bem claro isso, né? Porque ele diz, naquele tempo Deus ressuscitou e nenhuma corrupção viu. Ele não viu nenhuma corrupção, ele não se sujou com o pecado. Aí ele diz no 39, e de tudo o que pela lei Moisés não pusestes ser justificados, por ele é justificado todo aquele que crê. Então ele está dizendo assim, olha, Moisés, com todo o entendimento, com toda a lei que ele vos deu, a lei não justifica vocês. Porém, este, a qual Deus enviou seu Filho Jesus Cristo, ele me justifica. O que é ser justificado? É alguém que vem e dá uma sentença em seu favor. O Senhor justificou você. Pastor, quando eu deixo o pecado, quando eu me arrependo das coisas erradas, quando eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador da minha vida, confesso Ele no meu coração, deixo os pecados, aceito Jesus, eu desço as águas no batismo do arrependimento. Batismo significa arrependimento. Então eu deixo a justiça que seria levada a critério, a minha vida pelos meus pecados,
Quando então eu vou até o Senhor e deixo essa vida, e deixo o pecado de lado e agora me torno um servo de Jesus Cristo, eu recebo o direito do perdão. E o Paulo diz, Moisés, todo o ensinamento dele não ensina vocês a serem perdoados, não ensinam vocês a serem justificados, mas este a quem vocês estão recusando, este sim, este perdoa pecados e nos dá o direito da salvação a todos quantos vierem, todas as nações, independente de qual nação seja, judeu ou não judeu, gentil ou não gentil. Gentil eram os conhecidos como não judeus, todos que não eram judeus eram gentios. Então aqui você vê o apóstolo Paulo, ele está colocando a palavra para aqueles que tinham uma certa religiosidade, uma aversão àquilo que Jesus veio fazer. A cruz de Cristo, na cruz do Senhor, na cruz a qual ele pregado foi no madeiro e ressuscitou, ali se cumpriu a promessa que dantes havia sido dita pelos profetas. Os profetas ouviram isso. Mas mesmo o Senhor tendo passado por isso, ele morreu, ressuscitou, e isso foi notório para todos, porque houve testemunhas, e mesmo assim eles não creram, não deram valia para isso. Olha o versículo de número 40. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está escrito, o que está dito dos profetas. Vede, ó desprezadores, espantai-vos e desaparecerei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis, se alguém vou-la contar. Isso está escrito lá no livro de Isaías. Sabe o que ele está dizendo? Olha, vamos conseguir compreender uma coisa bem simples, mas com muito entendimento. Quando o Senhor Jesus, ele passou por essa terra, ele fez milagres e maravilhas, prodígios extraordinários. E esses judeus que criticavam a pregação do apóstolo Paulo, fazendo menção do nome de Jesus, entendendo que era como se fosse assim a religião da época, aquela religião a qual eles criam, a qual eles viviam, o farisaísmo, o pessoal que eram os saduceus, os escribas, os doutores da lei, eles eram contra a pregação de um novo movimento. Que movimento? O movimento evangélico, o movimento do cristianismo, que eles falavam de Jesus, eles ensinavam a Cristo, eles não desprezavam a lei de Moisés, mas a confirmação do Velho Testamento se confirma em Cristo Jesus. Tem gente que fala, o Velho Testamento não presta para nada. Olha, cuidado que você pode estar sendo um louco fazendo isso. O Velho Testamento tem muita coisa importante, eu posso até dizer, o Novo Testamento é a confirmação do Velho. Nada está errado, porém, nós temos que entender o que Jesus veio para fazer. Ele veio para dar salvação a todos, para dar direito de individualmente, pense comigo assim, várias sentenças no Velho Testamento foram dadas a uma cidade inteira, onde todas as cidades ali estavam corrompidas e a sentença veio sobre o pecado de todos eles. Mas o Senhor, ele olha para o coração de cada um de nós. E quando isso aconteceu, eu até me lembro agora de João Batista, põe para mim por gentileza, na tela aí, Mateus, capítulo 3, no versículo 8. Essa era a pregação do João Batista, porque João Batista veio anteriormente a Jesus, ele veio antes de Jesus falando e apregoando o evangelho. Olha o que ele diz aqui, ó. Produzi, pois, produza, você tem que produzir frutos que sejam dignos de arrependimento. Uma pessoa que se arrependeu, uma pessoa que saiu do pecado, uma pessoa que crê em Cristo, ela vai começar a viver de uma maneira diferente da qual ela vivia. Aí o versículo 9, põe pra gente na tela, versículo 9 diz assim, ó, versículo de número 9, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo eu mesmo, destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Versículo 10, e também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Versículo 11, e eu, em verdade, vos batizo com água. Lembrando que o batismo é arrependimento. Para o arrependimento, tá bem claro, eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim, ele fala de Jesus, é mais poderoso do que eu, e eu nem digno sou de levar as suas sandálias, ele sim
vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, o que o João Batista está falando? Gente, eu venho e ele pregava no deserto. E a Bíblia fala que as pessoas iam ao deserto para ouvir a palavra. É tão triste quando você tem a oportunidade de aprender, de se arrepender, de ir para uma igreja, viver realmente o Evangelho de Jesus e você não quer. Porque as pessoas que queriam de verdade viver com o Senhor, eles iam no deserto para ouvir a pregação de João Batista. E esses religiosos que já estão há anos dentro da igreja, traga para os dias de hoje, tem pessoas que estão há anos dentro de uma igreja, que acham que sabe tudo, que se acham, os santarrãos, os melhores, que agora, não, eu tenho 15 anos de cristão, eu sei como é que é as coisas, mas talvez você já não tenha vivido de fé mais, não tenha orado como em outro tempo você orava, já não tem tido mais a salvação como o bem mais precioso da sua vida, já não há mais o temor da palavra, aí acabamos nos tornando fariseus, que falamos uma coisa e fazemos outra. Obrigamos as pessoas a saírem do pecado, mas nós vivemos no pecado como se nada fosse. Aí você veja, voltando em Atos capítulo 13, voltando a falar no versículo agora 42, ele diz assim, e saídos os judeus da sinagoga, então eles estavam naquela discussão ali na sinagoga, os gentios rogaram que no sábado seguinte lhes fossem ditas as mesmas coisas. Olha que coisa séria. Eles então, os judeus, que ouviram aquela palavra, que ouviram aquela sabedoria dada pelo Espírito Santo para a pregação do apóstolo Paulo dentro da sinagoga, e até rebatendo a religiosidade da época, eles saem e vão embora, porém os gentios, aqueles que não entendiam isso, eles ouviam essa palavra e se maravilhavam. E a Bíblia diz que quando eles ouviram as pregações, o Paulo terminou a pregação, eles falaram, Paulo, tem como o senhor pregar sábado que vem a mesma palavra que o senhor pregou hoje? Irmãos, eles se reuniram e pediram, prega de novo pra gente, nós queremos saber mais disso. Irmãos, é tão bonito quando uma pessoa realmente, quando ela acaba de chegar buscando a Deus, ela está chegando agora no Evangelho, ela quer aprender, ela quer se envolver, ela quer mais de Deus. Só que vai passando o tempo, como diz até um dito popular aí, vai se tornando crente cascudo, que não entra mais a palavra, que não obedece mais à hierarquia espiritual, que já presume a si mesmo. O pastor está pregando a mesma mensagem de novo, que começa a olhar para os pecados alheios das pessoas e tira os olhos de Jesus. Só que os gentios, esses que não sabem nada, que agora estão aprendendo a salvação em Cristo, eles falam, nós queremos ouvir mais. É tão gostoso quando você quer aprender Jesus. Quando a gente chega, de coração aberto, sem nenhuma reserva, sem nenhum pensamento, eu vou para a igreja para ver se Deus vai fazer alguma mudança. Não, não é esse projeto. É conhecer Jesus. É saber o que Deus pode fazer por mim, mesmo eu sendo tão falho, olhando para dentro de si mesmo. E veja que o Evangelho, o significado do Evangelho é a boa nova. A boa nova é a salvação em Cristo. E veja que eles então querem ouvir a palavra e olha o que acontece. Isso aqui, o apóstolo Paulo pregando o Evangelho. Olha o que ele diz, versículo 43. E despedida da sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos, prosélitos são pessoas que saíram de uma certa fé, de uma certa religião e foram para outra, que seguiram Paulo e Barnabé, os quais falando-lhes os exortavam a que permanecesse na graça de Deus. E no sábado seguinte, preste atenção nisso, quase toda a cidade vieram a ouvir a palavra de Deus. As palavras que Paulo ministrava mexia lá dentro do coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que quase toda a cidade, você tem noção, como aqui, por exemplo, onde estou, aqui em Pato Branco, por exemplo, olha gente, eu vou falar de Jesus Cristo em praça pública, e aí juntasse toda a cidade de Pato Branco, ou a cidade onde você está, juntasse toda aquela cidade para ouvir aquela palavra, porque o Espírito Santo trazia as pessoas que estavam sedentas para ouvir a palavra. E veja que isso acontece até os dias de hoje. Os religiosos
querem criticar a igreja evangélica, não só os religiosos, né, mas há alguns movimentos hoje, pessoas, né, milionárias, que querem fazer propagandas, né, colocando crianças estampadas com coisas que são contra a verdade da palavra, que é contra a própria ciência. Mas as pessoas querem, sabe, colocar goela abaixo das pessoas, uma mentira. E não foi diferente aqui na Bíblia. Versículo de número 45. Então os judeus, vendo a multidão que estava ali ouvindo a palavra, a pregação do evangelho, encheram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que o Paulo dizia. Irmãos, você acha que é só hoje que as pessoas ficam contra a pregação? Você acha que é só hoje, nos dias de hoje, que as pessoas falam mal, falam o que acham que querem falar, o que vem na boca a pessoa fala? Não, no tempo do Paulo muito mais pesado era. Porque o Paulo estava pregando aqui Jesus e do lado tinha um bando de religiosos judeus que eles estavam ali contrariando, blasfemando, essas palavras que esse pastor prega é tudo mentira. Você que está aí do outro lado, você está ouvindo eu pregar, mas você não está crendo. Verdade, tem gente que está assim. Ela ouve o evangelho, ela sabe o que tem que fazer. O Espírito Santo mexe com você lá dentro de você, mas a dureza do teu coração não permite você abrir, não. Eu nasci nessa religião e vou morrer nessa religião. Cuidado, viu? Cuidado. Por quê? Versículo de número 46. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, e essa ousadia não é somente do homem, é do Espírito Santo, disseram: era natural que a vós se vos pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vos não julgais dignos da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios. Sabe o que o Paulo fala? Ele para tudo. O Paulo para a pregação que ele está fazendo e ele olha para os gentios que estavam ali blasfemando e fala assim: vou dizer para vocês uma coisa. É natural, é normal, é mister. Isso tinha que acontecer. Nós pregamos para vocês judeus, mas vocês não creram. Vocês não acreditam na pregação. Vocês não acreditam em Cristo Jesus, na ressurreição. Vocês não deram valia à palavra de Deus. Vocês são religiosos e é natural isso. Mas já que vocês desprezaram a palavra, não tem problema. Nós pregamos para quem quer ouvir. Nós vamos pregar para os gentios. Nós vamos pregar para aqueles que querem realmente andar com Jesus. E é o que nós temos que fazer, crente. Nós temos que pregar para quem quer ouvir. Quem não quer ouvir, eu não dou nem corda. Nós temos que falar, a Bíblia diz que o Espírito Santo quebranta os corações. Nós não temos que ignorar ninguém. Mas se tem alguém que não quer ouvir, pregue para quem quer ouvir. Pregue para quem quer ouvir de Jesus. Pastor, mas ali tem fofoca, ali tem não sei o que. Irmão, esquece isso. Pregue para quem não conhece a Cristo. Ensine as pessoas a andar com Deus. E eles fizeram coisa ainda pior contra o Paulo. Versículo de número 47. Porque o Senhor assim nolo mandou, eu te pus para a luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. Jesus levantou o apóstolo Paulo com a intenção de ganhar os gentios. Olha, Paulo, você vai ganhar os gentios, você vai pregar para os gentios. Você pode perceber que toda a vida do apóstolo Paulo, as pregações dele, normalmente foram imbuídas com o intuito de alcançar os gentios. Já o apóstolo Pedro, João, eles mais pregavam aos judeus. Mas este homem, irmão, ele foi levantado. Gente, nós fomos levantados para falar de Jesus. Aí, para terminar, eu preciso terminar agora, versículo 47. Aí ele fala: porque o Senhor assim nolo mandou, e eu te pus... 48. E os gentios, ouvindo isto, alegraram-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram, todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Todos os gentios que vieram ali e abriram o coração, creram. Todos entenderam o motivo da vinda de Jesus e a salvação que eles já tinham direito. Então o Paulo pregou para todos os gentios que todos creram. Os judeus, os religiosos, né? Eu sou da igreja A, eu sou da igreja B, eu sou da igreja C. Sabe essas religiosidades? Ninguém creu, mas aqueles gentios que não defendiam placa nenhuma, todos creram em Jesus. Aí o 49, e a palavra
do Senhor se divulgava por toda aquela província, mas os judeus incitaram algumas mulheres religiosas, eram honestas, mas religiosas, e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé e os lançaram fora dos seus limites. Sacudindo, porém, contra eles o pó dos pés, partiram para Icônio. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Quem é a pessoa que passa uma perseguição e sai feliz? Eles foram jogados para fora da cidade. Eles foram lançados fora como lixo por causa da mentira que os judeus fizeram para que eles não pregassem mais o evangelho ali. Sabe como que eles saíram? Eles saíram sorrindo, alegres, porque eles foram usados por Deus. O Espírito Santo tomou eles pelas mãos e eles falavam com a ousadia do Espírito. Louvado seja Deus. Amados, coloque na tábua do seu coração, prescreva isso no seu coração. Eu preciso pregar a salvação. Eu preciso viver a salvação de Cristo. Amados, muitas pessoas, elas são tão religiosas que se a pessoa, por exemplo, eu sou católico, eu não falo com crente, se converteu à religião de esses evangélicos aí, desses falsos profetas, irmãos, o apóstolo Paulo passou pela mesma coisa. Não fique preocupado, não. Pastor, mas vão me abandonar, não vão nem me aceitar na família. Adore a Jesus. Fique com Jesus. A melhor coisa que você faz. Amém? Deixa eu orar que eu tenho que terminar aqui. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida de todas estas pessoas, ó Pai, que estão comigo. Peço a Ti, meu Deus, que o Senhor as guarde do espírito da religiosidade. Que, meu Deus, nós sejamos ousados. Aqueles, ó Deus, que precisam de se arrepender dos seus pecados, aqueles que precisam tomar uma decisão e sair da vida de erro e viver novidade de vida com o Senhor. Que essa pessoa agora, ela consiga, meu Deus, sair disso. Que ela se desprenda da religiosidade e passe a viver em novidade de vida, viver a salvação do Senhor, em nome de Jesus. Que todos que comigo oram, Pai, que nestas águas que a Ti apresentamos, que o Teu povo seja curado, livre, liberto de todo mal, em nome de Jesus. Beba comigo desta água e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Salvador Jesus Cristo de Nazaré.